Oiê, vamos falar de comida? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder falar um pouco mais da culinária aqui da Bélgica e até mesmo de costumes que a gente tem na Bélgica, eu vou falar aqui de 6 coisas curiosas, ou até mesmo de 6 coisas estranhas, depende até mesmo da sua perspectiva, que temos da culinária na Bélgica e até mesmo para você se acostumar com alguns belgas quando você vai comer com eles. Uma das que mais chama a atenção quando a gente vai falar de belga é que culturalmente, nós brasileiros temos como refeições mais importantes o almoço, que vai ser basicamente quando a gente tem na região sul e sudeste, ou até mesmo, às vezes, que a gente vai ter, dependendo da região, que o café da manhã é a refeição mais importante e temos o leve costume de, às vezes, ou jantar alguma coisa ou pedir alguma coisa rápido para poder conseguir jantar. Então isso depende muito de região para região. Mas aqui, na Bélgica, é muito comum que sim, eles tenham 3 refeições, isso é normal, só que apenas uma é uma refeição que eles chamam de refeição quente, que seria um warme maaltijd. Isso é muito estranho porque o café da manhã é frio, o almoço também é frio. É geralmente um lanche, é geralmente uma fruta ou alguma coisinha, ou até eles esquecem de almoçar. Eles têm apenas o costume de ter apenas uma refeição quente, que é a janta, que é quando eles chegam em casa e todo mundo está em casa para poder conseguir jantar. E o estranho é que não é que eles não têm tempo para poder não conseguir ter as refeições. Geralmente, quando você vai para a escola, você vai no horário que o café da manhã você consegue fazer com facilidade. Assim como o almoço, você também tem pausa para o almoço. Mas a cultura deles é de que apenas a janta é uma refeição quente. Então, diferente da gente que a gente acorda muito cedo e volta para casa muito tarde, eles têm o costume de que mesmo com o tempo, eles fazem apenas a janta ser uma refeição quente. O segundo hábito, eu não sei se é uma coisa especificamente do restaurante que eu trabalho, mas que eu já percebi isso com outras coisas, como por exemplo os sanduíches. Quando a gente fala de sanduíche aqui na Bélgica, é natural que as pessoas vão sim comprar um sanduíche com carne e blá blá blá. Mas os sanduíches, geralmente, aqui, sempre são feitos com maionese. Então você achar um lanche aqui na Bélgica sem maionese é praticamente você achar um lanche sem pão. É porque é muito difícil, é muito cultural que eles tenham maionese em praticamente tudo. E aí, eu trabalho num restaurante que é de churrasco, e aqui os belgas comem tudo com maionese. E assim, toda carne eles comem com maionese. No restaurante, inclusive, tem carnes como, por exemplo, entrecôte, contrafilé e tem picanha. E eles pedem para trazer a maionese. E eu fiquei pensando, tá, eles comem a maionese porque tem batata frita. Não, eles chucham a picanha com maionese e comem com gosto. Então, assim, é muito estranho. Aqui tudo é com maionese, inclusive a carne. Então, assim, é muito bizarro. Eu não sei se é uma coisa específica daqui, mas eu já ouvi o meu chefe falando. Não, belga come tudo com maionese. Eles comem até cocô. Se você dá com maionese, eles comem. Tem que ter maionese. Então, assim, muito estranho. Essa terceira eu não sei se é uma coisa muito mais europeia, porque eu já vi muita gente que está se acostumando a ter esse tipo de comportamento, mas acho que isso é um pouco bizarro até para brasileiro, que é café e cappuccino de noite. Lógico que tem algumas pessoas que estão acostumadas a tomar café de mais tarde, mas assim, geralmente essas pessoas estão acostumadas com o trabalho. Eu consigo entender quando uma pessoa está trabalhando, ela toma um café de noite. Eu mesmo, quando dava aula de noite, até próximo das 9 horas ou das 10 horas da noite, eu tomava um café perto das 8 horas ou perto das 9 horas. Mas assim, aqui eles saem para poder jantar e se divertir e que eles tomam um café e um cappuccino às 9 horas da noite para ir dormir às 9h30. Tem muita gente que fala que, ah não, mas meu corpo está acostumado, blá blá blá. Mas assim, é estranho você pegar um café, mesmo que seja descafeinado, e tomar para você poder conseguir depois dormir. Lembrando que o café descafeinado não significa que não tem cafeína. O café descafeinado ele tem 0,1% de cafeína, enquanto o café com cafeína, que é o normal, ele tem 0,7%. Então assim, ainda existe um pouquinho de cafeína. Mas enfim, eu tô falando mais isso no restaurante quando você vai, do que de fato você tem o costume de trabalhar. Eu não tô jogando esse lado do trabalho, eu tô jogando mais o lado de refeição em restaurante. O quarto é interessante porque acho que reflete muito da vida dos belgas. Os belgas têm uma vida muito simples. Eles acordam, tomam café da manhã, vão pro trabalho, fazem a mesma coisa, almoçam mais ou menos, voltam, fazem a sua diversão, fazem o seu hobby e dormem. Então, assim, se você não presta atenção, a vida aqui passa muito rápido. A vida aqui é muito calma. Lógico que em grandes cidades como Antuérpia e como Bruxelas, existe um pouco mais de tensão, existe um pouco mais de coisas que acontecem do nada, mas que nem, por exemplo, eu moro em uma cidade com 77 mil habitantes, que é a capital da província e, tipo assim, muita coisa vai acontecendo e você não vai nem percebendo. Então, eles têm um costume muito forte
de terem temporadas de pratos. Então tem pratos que estão na época que é especificamente um prato. Então que nem agora que passou na primavera, eram tudo que tinha com aspargos. Então tinha risoto de aspargos, tinha também até mesmo o próprio aspargos para você poder comer. E agora que tá no verão, a gente tem a temporada de Mosselen, que são os mexilhões. Então eles têm sempre algum tipo de prato para algum tipo de época. Eu acho que isso é mais relacionado com a mudança e o passar do tempo e também de lembrar de informações do passado do que de fato eles precisam fazer isso. Então até mesmo eles têm alguns pratos que são relacionados com algumas situações, como tem os nossos bolinhos de chuvas para eles, é quando são mais de comida, de quando tem o período do carnaval aqui, que é mais ou menos em junho e julho, ou quando se tem também o Natal. E também quando tem o camembert, que ele vai no forno, que eles chamam de raclette, que é mais uma refeição de ano novo. Então aqui eles fazem mais essas refeições, não porque eles não possam fazer o ano inteiro, mas é mais para poder passar esse tempo, né, de perceber que as coisas estão mudando. Eu acho isso um pouco fofinho, mas isso é mais uma teoria do que eu tô fazendo. Eu nunca perguntei pra um belga se eles fazem isso pra poder ver se o tempo tá passando. O quinto é normal até no Brasil. Pra quem nunca comeu uma pizza de churrasco, ou se não, nunca comeu um sushi de Doritos, pode ficar pensando que talvez isso seja até uma atrocidade. Por quê? A gente tem a belgificação dos pratos. Se no Brasil a gente tem também os pratos que a gente traz de outras culinárias e coloca pra gente poder pensar numa característica mais brasileira, como nós temos, por exemplo, o sushi que vem com cream cheese, a gente tem aqui pratos que são clássicos e que tiveram um toque belga. Como, por exemplo, se você vai num lugar de churrasco, é muito comum que você receba batata frita para poder comer junto. Temos um macarrão que ele é bolonhesa, só que ele também vai com cenoura e abobrinha. Então aqui existem alguns pratos que são clássicos, só que você vai ver que existe uma certa coisa diferente na forma que ele é produzido. Quando a gente vai ver a belgificação desses pratos, é mais porque eu não sei se eles querem trazer mais uma ideia para poder falar que aquele prato é só deles, mas que é curioso porque alguns pratos geralmente têm dois nomes, ou o nome francês ou o nome em holandês. Isso quando ainda não tem um nome específico da região, que nem mesmo o Stoffels. O Stoffels eu já vi mesmo como Flamse Carbonade e também eu já vi isso como outros nomes que eu não vou me recordar agora. Só que é um prato que, se você for ver, ele é um prato que ele é belga e ele já possui 3 nomes e nenhuma das refeições e nenhuma das outras instruções que eu já vi desse prato é diferente. Eles só colocam um nome e assim aceitam. O Voulevant também é um prato que ele é francês, mas aqui na Bélgica ele é feito de forma diferente. Então, não dá nem mesmo até para falar das batatas belgas, né? Porque na Bélgica, aqui é tão comum se fazer que é muito comum que em uma casa, em vez de você, por exemplo, ter uma coisa que nem brasileiro, é muito comum que tenha uma air fryer ou se não um micro-ondas ou um fogão a gás. Para eles é comum ter uma relação do nosso fogão a gás de ter uma fritadeira para poder fazer batata frita, de tão cultural que é. Esse sexto, para mim, é o que me mata no coração, porque eu não costumo gostar de coisas doces, eu costumo gostar de coisas mais salgadas, mas que é a paixão por algo doce. Aqueles são apaixonados por sobremesa, por tudo que vai com açúcar. Café tem que ter açúcar, cappuccino tem que ter açúcar, inclusive a pipoca também tem que ter açúcar. Então, até mesmo a cerveja vai açúcar. Então, para quem já tomou uma Stella e nunca percebeu, talvez a pessoa não goste tanto de gosto de açúcar, e aí por isso que a Stella tem esse gosto estranho. As cervejas aqui também tem esse gosto mais melado, e até mesmo que eu me acostumei e comecei a achar mais gostoso, porque é comum para belga. Belga tem que ter doce em tudo. Então até mesmo quando você vai no cinema e você vai ver qual que é o tipo de pipoca que eles estão lá vendendo, são, em sua grande maioria, a pipoca doce. E o pior é que não é nem pipoca caramelizada, é pipoca que nem, imagina que você pega um saquinho de açúcar e você passa por cima como se fosse sal. Essa que é a ideia que eu tô querendo passar pra vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então, isso é mais uma ideia para vocês poderem ter uma noção mais ou menos de como que tem da comida e sua relação aqui na Bélgica. Mas é lógico que tem muitas outras coisas, como também eu queria passar para vocês outras informações, como até de os pratos, né, que nem, por exemplo, os do Mosselans, que agora está sendo na estação, para vocês poderem ver. E quem sabe, né, se eu conseguir fazer muito bem, de talvez passar uma receita. Então, você tem algum pedido, alguma dúvida, alguma sugestão? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você queira saber um pouquinho mais da batata belga e para ver se é um pouco diferente, eu já fiz esse vídeo falando sobre as próprias batatas belgas e o que eu acho delas. Mas, caso você queira ver outras coisas relacionadas com a comida aqui na Bélgica, tem essa playlist que eu fiz também em relação a apenas
falando sobre os hábitos culinários e também dos hábitos de comida aqui da Bélgica. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!